E aí, família, tudo bem com vocês? Tô de óculos novo agora. Esse agora é pretinho, redondinho. Achei que ficou bom, hein? Mas vamos aí para o vídeo. Tava lendo, né, o livro de Naum. E eu tava lendo assim, aí tive um entendimento interessante que serve para os dias de hoje. E eu vou ler aqui para vocês. E deixa eu abrir aqui. É como se fosse um resumo do livro de Naum. A introdução, né? Introdução do resumo. Nínive já tinha uma vez respondido à pregação de Jonas e abandonado seus caminhos para servir ao Senhor Deus Jeová. Pronto, aí agora está a parte que eu falei do entendimento. Entretanto, 150 anos depois, Nínive retornou à idolatria, violência e arrogância. Mais uma vez, Deus envia um de seus profetas para Nínive para pregar julgamento na destruição da cidade e exortá-los ao arrependimento. Infelizmente, os ninivitas não prestaram atenção à advertência de Naum e a cidade ficou sob o domínio da Babilônia. O que eu estava pensando aqui é que falou que Nínive, né, tinha escutado tudo, tinha meio que estava seguindo, estava sendo obediente a Deus. E 150 anos depois disso, o pessoal começou a se desviar de novo do caminho de Deus. 150 anos depois, Nínive retornou à idolatria, violência e arrogância. E se a gente for parar para pensar, 150 anos, hoje em dia, né, mais ou menos, é como se fosse 3 gerações. É como se fosse, por exemplo, você, aí tem seu filho e tem o seu neto, no caso. E se a gente for parar para considerar os tempos antigos, né, 150 anos, o povo vivia muito mais, parece, né? Vamos supor que fossem 2 gerações. Era tipo, você, né, e eu, a gente não conseguisse ensinar as coisas que a gente aprendeu, ensinar os caminhos de Deus para o nosso filho. E esse nosso filho também não conseguiria ensinar direito as coisas de Deus ao seu filho. Ou seja, as gerações iam passando e os ensinamentos iam ficando cada vez mais para trás. E achei isso bem interessante quando eu comecei a ler o livro de Naum. E é justamente também o que acontece, o que eu vejo acontecer, né, que você também deve ver, que acontece nos dias de hoje, nas famílias, né? Por exemplo, os pais, eles às vezes têm os filhos, por exemplo, rebeldes, e se esses filhos rebeldes não meio que se educam, né? Digamos assim, deixam a rebeldia para trás, é possível que os filhos deles sejam também rebeldes. Ou seja, a sequência das gerações meio que vai ficando, digamos assim, pior, vai piorando, porque os ensinamentos, né, das gerações antigas não vão se passando, né, para frente, de geração em geração. É claro também que a gente não pode colocar só a culpa nos pais, por exemplo, né? Porque todos nós temos as nossas escolhas e escolhemos os nossos caminhos, né? A gente tem que assumir também, chega uma época da nossa vida que a gente tem que também assumir as nossas responsabilidades e não estar colocando as responsabilidades nos pais, né? E anotei aqui, ó, é uma coisa que acontece desde os tempos antigos, do Antigo Testamento até os dias de hoje. Geração em geração, as pessoas se perdem por não seguir os ensinamentos da geração atual, ou não querem ouvir, ou os pais, mães, não educam direito. A consequência é que, se um filho está em um mau caminho, a tendência é que o filho do filho vai estar em um provável mau caminho. Então, acho que basicamente esse era o vídeo.
esse era o assunto que eu queria falar. Hoje ficou bem curtinho, então se eu fosse falar mais aqui, acredito que eu ia estar só enrolando. Então a gente tem que perceber que os dias atuais também são como o Antigo Testamento, né? As coisas que aconteciam lá no Antigo Testamento acontecem hoje em dia, como se a Bíblia fosse atemporal, né? E achei bem interessante e espero você para o próximo vídeo e tchau.